Olá e boas-vindas a mais um estudo de caso direto ao ponto e totalmente baseado em dados. Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo no relatório gerencial de abril de 2026 do fundo imobiliário KNCR11. Para quem já acompanha o mercado de perto, sabe muito bem que entender as engrenagens de um fundo de papel focado em CRIs exige uma leitura técnica e atenta, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: destrinchar os números, a estratégia e as perspectivas que a própria gestão documentou. Vamos lá? Mas antes da gente avançar para os dados, cabe aquele nosso aviso legal super importante. Esse estudo tem um caráter 100% didático e educacional, tá? Não se trata de forma alguma de uma recomendação de compra ou venda de ativos. O objetivo aqui é puramente análise técnica. E claro, se esse tipo de conteúdo estruturado agrega valor aos estudos, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, ninguém perde as nossas próximas análises detalhadas. E o que a gente vai cobrir hoje? A nossa agenda está dividida em 5 passos bem claros. 1. Estratégia e identidade. 2. Alocação da carteira. 3. Saúde financeira. 4. Pontos positivos e negativos. E 5. Cenários e expectativas. Começando então pelo nosso ponto 1, estratégia e identidade. Qual é o DNA desse fundo? A identidade do KNCR11 se resume em 2 palavras: high grade. Basicamente, isso significa que a gestão tem uma postura extremamente conservadora, focando em ativos com risco de crédito bem baixo. Eles emprestam dinheiro para empresas gigantes e super confiáveis, devedores de primeiríssima linha como Iguatemi, Brookfield e JHSF. É a turma do balanço forte. Isso mostra claramente que a ideia principal não é correr riscos malucos, mas sim preservar o capital e garantir previsibilidade, fugindo ao máximo de qualquer chance de calote. E quando a gente olha para a estrutura que sustenta tudo isso, os números são bem interessantes. O fundo tem superado o IFIX de forma consistente. Muito disso vem da taxa média da carteira, que está travada em CDI mais 2,07% ao ano. É uma margem super saudável para um perfil high grade, né? O prazo médio dessa carteira, a chamada duration, é de 3,1 anos, o que configura um horizonte de médio prazo. Agora, um detalhe que o mercado adora: os custos. A taxa de administração é de 1% ao ano e zero taxa de performance. Literalmente, não cobram performance, o que deixa a estrutura bem mais enxuta. Passando para a nossa seção 2, alocação da carteira, onde de fato está o capital. Olhando a divisão macro, fica muito claro que o motor principal de rentabilidade são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que levam a maior fatia, 78,2% do patrimônio. O resto do dinheiro é dividido de um jeito bem tático: 14,8% em LCIs, que funcionam como um apoio de altíssima segurança, e 6,9% ficam ali em caixa. Esse caixa é um colchão maravilhoso, dando flexibilidade para a gestão se movimentar sem comprometer o resultado de todo mundo. Agora, aprofundando nos indexadores, olha só o nível de concentração. Absurdos 92,9% do fundo estão atrelados ao CDI, como mais 6,9% na Selic. Ou seja, é um veículo quase que puramente pós-fixado. A fatia do IPCA é minúscula, só 0,1%. Fica impossível negar que o rendimento aqui vai andar sempre de mãos dadas com a taxa básica de juros da economia. E em quais setores da economia esse dinheiro está operando? Bom, quase metade da carteira, 45,5%, está em lajes corporativas, os famosos escritórios. Em segundo lugar, os shoppings, com 27,3%. Mas tão importante quanto o setor é como a operação se protege. As garantias usadas são extremamente robustas: alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundo de reserva. É uma verdadeira blindagem jurídica. Mesmo que o setor de escritórios ou shoppings passe por apuros, as vias legais para recuperar o dinheiro são fortíssimas. Indo para a seção 3, saúde financeira. Como ficaram os resultados agora em abril de 2026? A gente começa com um número que todo investidor ama ver no relatório: zero. E aqui esse zero tem um duplo significado incrível. Primeiro, alavancagem financeira inexistente, não tem dívida pendurada. Segundo, e ainda mais sensacional, inadimplência zero. Todo aquele portfólio gigante encerrou o mês sem absolutamente nenhum evento de calote registrado. Outro indicador de ouro para a saúde financeira é este aqui: 16,8 milhões de reais. Essa é a liquidez diária. É muito dinheiro girando no mercado secundário todos os dias, o que garante uma acessibilidade gigantesca. Na prática, a porta de entrada e saída é muito larga, permitindo montar ou desmontar posições sem sacudir o preço das cotas. E como tudo isso vira dinheiro no bolso?
Fazendo as contas do mês, o resultado gerado foi de R$ 1,09, mas a distribuição foi de R$ 1,10. Rolou um uso minúsculo de reservas ali na casa de 1 centavo, mas o saldo acumulado continua super tranquilo, com 19 centavos por cota. Tem bastante gordura para manter a estabilidade. E vale notar o valor da cota. A patrimonial, que é o valor real dos ativos, está em R$ 102,38, mas o mercado está pagando R$ 106,59. Isso é um ágio nítido. O mercado simplesmente aceita pagar mais caro em troca da liquidez e da segurança do fundo. Seção 4. Pontos positivos e negativos. Hora de colocar tudo na balança. Dos pontos positivos, não tem muito mistério. O fundo entrega exatamente o que promete: segurança extrema, inadimplência zero e uma liquidez altíssima. Além disso, estar atrelado ao CDI protege bem em épocas de juros nas alturas. Mas, olhando com frieza, os pontos negativos nascem dessa mesmíssima estrutura. Como a dependência do CDI é quase total, se o Banco Central começa a cortar a Selic com força, os rendimentos inevitavelmente caem junto. Outro ponto de atenção é aquele ágio que a gente comentou. Pagar mais caro que o valor patrimonial sempre embute um risco se o humor do mercado virar, né? E para fechar, seção 5. Cenários e expectativas. O que esperar daqui para frente? A grande pergunta de quem analisa esse relatório gerencial é justamente essa: o que aguarda esse portfólio no curto e médio prazo? Lendo o documento divulgado, a gente se depara com alguns dados bem complexos. Acontece que o próprio documento traz visões super contrastantes. O cenário A projeta uma manutenção ou até quedas graduais nos rendimentos, acompanhando a Selic, mas garantindo que não há queima real de caixa e mantendo a segurança lá em cima. Só que, logo em seguida, o mesmo documento traz um cenário B, e ele descreve o fundo como estagnado e relata com todas as letras que agora ele seria uma aposta na inflação. Eles citam uma exposição de 65% ao IPCA, afirmando que os dividendos poderiam variar entre microvalores de 7 ou 8 centavos, dependendo dessa inflação. Como a nossa análise é estritamente imparcial e baseada nos dados fornecidos, a gente apenas coloca essas duas visões opostas lado a lado, deixando os dados oficiais falarem por si mesmos. Com tudo isso posto na mesa, a forte dependência da Selic, o histórico de crédito impecável, o ágio sendo pago pelo mercado e essas expectativas um tanto quanto contraditórias documentadas, fica uma provocação final. A macroeconomia não para. Ela é viva. Como será que todas essas variáveis vão moldar as alocações de longo prazo na renda fixa imobiliária? Entender relatórios gerenciais a fundo é a única bússola possível nesse mercado. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que essa dissecação tenha trazido clareza total. Até o nosso próximo estudo de caso.